Pai querido, o louvamos neste momento super especial que nos proporcionou a oportunidade de abrirmos a Sagrada Escritura. Neste tempo difícil, neste tempo do fim em que nós vivemos, buscando a presença do Espírito Santo e buscando o conhecimento que nos habilitará a estar em pé no dia do Senhor. Guarda-me, guarda os meus irmãos. Envie o Santo Espírito para que seja o nosso guia, o nosso professor, no estudo da Tua Palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. Saúdo de uma forma especial a todos meus irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Decidimos, pela graça do Senhor, começar esta série, o Apocalipse verso por verso. Havíamos começado esta série via vídeo, mas infelizmente não conseguimos terminar devido a algumas questões técnicas. Por isso nós preferimos gravar esta série em áudio. Achamos assim mais fácil de completá-la. Que Deus possa abençoar sua vida, amado irmão. Vamos começar com o nosso estudo. O livro do Apocalipse é o livro de Jesus Cristo. Ao contrário de muitos livros bíblicos que, embora inspirados por Deus, eram de autoria humana. Porém, o livro do Apocalipse é a própria revelação de Jesus Cristo. Queridos, por ser um livro revelado, já desmente a afirmação de que é um livro difícil de compreender, um livro complexo, um livro assustador. Não, por ser a revelação de Jesus Cristo, desmente essa afirmação de que é um livro assustador, pois Jesus não é nada assustador, Jesus não é aterrador. A bênção sobre aquele que dedicar tempo em estudar esse livro é pronunciada pelo próprio Cristo. Nos primeiros versos do livro, lemos aqui juntos, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, queridos. No terceiro verso de Apocalipse, Deus dá uma bênção para aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A bem-aventurança é pronunciada a todos os que ouvem, a todos os que leem e a todos os que praticam as coisas nela escritas. E a única razão para essa bem-aventurança é porque o tempo está próximo. Queridos, por sabermos que o fim está próximo, a revelação de Jesus Cristo é a única salvaguarda contra as tendências pecaminosas e os enganos dos últimos dias. Nós necessitamos, de fato, crer em Jesus e guardar os seus mandamentos. Diz lá, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Como um povo escolhido por Deus, devemos nos volver em oração constante agora, para que estas advertências do livro do Apocalipse não se tornem em maldição para nós. Sim, nós lemos aqui uma passagem, é dito, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história de nossa obra. Encontramos isto no livro Testemunhos para a Igreja, página 112. Como nunca antes, na história de nossa obra, devemos dedicar o precioso tempo em compreender as revelações do Apocalipse. Não só o Apocalipse, irmãos, mas também o livro de Daniel, porque estes dois livros falam sobre os mesmos assuntos. Um é o livro selado, Daniel, e o outro é o livro revelado, o Apocalipse. Aquilo que Daniel não compreendeu, Jesus revelou a João e a sua igreja no tempo do fim. Lemos outra passagem. Os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. O alvo é unir esses dois livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. E diz, escute agora, é um pouquinho triste. Se nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas. E muitos creriam a mensagem, queridos. Ellen White diz, se o nosso povo estivesse meio desperto, significa que nem meio desperto está. Se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, significa que o nosso povo não reconhece a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse. Como resultado, não há uma reforma em nossas igrejas e poucos estão crendo na mensagem, queridos. Nota-se com muita tristeza, e esta é minha experiência, que muitos que dão valor, de fato, ao livro do Apocalipse, muitos que dão valor à Bíblia, muitos que dão valor ao estudo das profecias bíblicas, queria dizer, são membros novos ou membros ainda não adventistas. Tenho percebido isso pessoalmente. Mas Ellen White adverte ao povo de Deus
que reconheça a proximidade dos eventos e se prepare, estude a profecia bíblica. O povo de Deus, ao estudar o livro do Apocalipse, pode esperar o quê? Um grande reavivamento entre eles. Nós sonhamos muito com um reavivamento, porém não se faz nada para esse despertar espiritual. E nós lemos aqui mais uma passagem. Quando nós, como um povo, entendermos o que esse livro, Apocalipse, significa para nós, haverá entre nós um grande reavivamento. Encontramos isto no livro Testemunhos para Ministros, página 113. Haverá um grande reavivamento entre nós. Quando estudarmos e entendermos o livro do Apocalipse e o que ele significa para nós. Quão maravilhoso seria se o povo de Deus estivesse desperto agora e dedicasse todo o seu tempo a entender a vontade de Deus. E a compreensão dessa vontade de Deus nos prevenirá, irmãos, de todo tipo de doutrina que tem surgido nestes últimos dias. Sim, está aqui no mesmo livro, Testemunhos, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 115, é dito: nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada. Escute bem. Conhecimento o quê? Sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Está aí. Ninguém pode negar o espantoso, o crescente movimento para a conversão do mundo hoje. São milhares de denominações, irmãos. A cada dia surge uma, e todas dizem possuir a verdade que liberta. Qual deve ser o nosso posicionamento como estudantes da palavra de Deus? Devemos ser leitores superficiais da palavra de Deus ou devemos ser sistemáticos, estudando verso por verso? Sabiam que Satanás é grande pesquisador das Escrituras e conhece os pontos em que pode nos atacar com dúvidas e desconfianças sobre a verdade? Daí que um estudo sistemático da palavra de Deus é necessário e importante nestes últimos dias. Voltando ao livro Testemunhos para Ministros, página 115, é dito: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas no céu. Que alegria! Que experiência poderosa nos é possível alcançar hoje, amados irmãos. Agora vamos. Existem 3 teorias de interpretação profética. 3 teorias de interpretação apocalíptica. Vamos ver as 3 agora. A primeira chama-se preterismo. Esta foi desenvolvida por Luís de Alcazar, que viveu de 1554 a 1613. Este era um jesuíta espanhol. Ele usou a teoria preterista para enfrentar os protestantes que se levantavam contra a Igreja Católica Romana e neutralizar suas acusações contra ela. Para eles, a besta do Apocalipse 13 é apenas uma referência a Nero e a volta de Cristo uma vitória sobre o Império Romano. Interessante. A segunda teoria é o futurismo, criada por Francisco Ribeira, jesuíta espanhol, e também Roberto Bellarmino, jesuíta italiano. O futurismo não adota o princípio dia-ano, como nós conhecemos. O anticristo, segundo eles, é um indivíduo judeu e não um sistema cristão apostatado. Portanto, a duração do anticristo, segundo o futurismo, não pode ser de 1260 anos, mas de 3 anos e meio literais. Para o futurismo, a vinda do anticristo ainda está no futuro, e isto só acontecerá no fim do mundo. Sendo que o anticristo só reinará 3 anos e meio no futuro, para eles não pode se referir ao Papa, pois este já está no poder durante muito tempo. Interessante. Agora, a terceira e última teoria é o historicismo. O historicismo. Os reformadores protestantes, de um modo geral, adotaram o historicismo. Os reformadores descobriram a íntima semelhança que existia entre a apostasia descrita na profecia bíblica e a história da Igreja Romana. Por isso, eles apontaram o papado como sendo a apostasia, o homem do pecado, o anticristo, o perseguidor chifre pequeno, a corrupta mulher de Babilônia. A teoria que nós iremos usar ao longo do nosso curso do Apocalipse é a teoria historicista, é o historicismo. Nós deixaremos que os fatos históricos nos confirmem aquilo que a Bíblia já deixa claro. Por exemplo, Jesus também deixou claro que os sinais é que nos mostrariam o que precisaríamos saber no tempo do fim. Jesus disse em Mateus 24, verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda.
Então, nós vemos que é a história que torna a Bíblia num livro fiel em predições. Nada do que a Bíblia predisse falhará. Homens já tentaram batalhar contra a Bíblia, mas fracassaram. Por exemplo, Deus falou através de Daniel que na estátua que Nabucodonosor sonhara, as pernas em parte de ferro e de barro representavam a Europa dividida e que ela jamais se uniria. Muitos, Carlos Magno, Adolf Hitler e outros, já tentaram unificá-la, mas fracassaram miseravelmente. Por quê? Porque a Bíblia já havia profetizado que não se ligariam um ao outro. Portanto, mais do que pontos de vista de diferentes teólogos, a história é a maior comprovativa dos fatos bíblicos. Amém? Estas profecias exigem nosso estudo dedicado, amados irmãos. Sim, é dito aqui uma passagem: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades que precisamos compreender. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Encontramos isto no livro Testemunhos para Ministros, página 116. Mas há uma estratégia que Satanás já vem utilizando há vários anos. Lemos aqui: Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer escusa para não tornarem o Apocalipse motivo de seu estudo. Mas Cristo, por intermédio de seu servo João, declara aqui o que será nos últimos dias. Encontramos na mesma página Testemunhos para Ministros. Cristo declara através de João o que vai acontecer nos últimos dias. O livro do Apocalipse nos mostra o que vai acontecer nos últimos dias. E Satanás tem cegado o espírito de muitos irmãos que se têm contentado com qualquer escusa para não tornarem o Apocalipse motivo de seu estudo. Muitos alegam falta de tempo, outros alegam não ter dom para compreender a profecia, mas o importante a saber é: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Lemos O Grande Conflito, página 625. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras, amados irmãos, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Quer você, amado irmão, estar ao abrigo dos poderosos enganos que dominam nestes últimos dias? Venha comigo nesta série especial do Apocalipse, verso por verso, e nós compreenderemos os planos de Deus até os últimos dias. Nós estaremos ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Que Deus seja louvado ao estudarmos estes assuntos e que possamos nos preparar, sonhando cada dia com a breve volta de Jesus. Venha comigo para esta oração. Pai querido, obrigado por nos ajudar a introduzir este tema, o Apocalipse. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por nos mostrar que precisamos estudar este livro mais do que nunca, pois o tempo está próximo. Senhor, quer abençoar o meu irmão. Senhor, quer derramar o seu Santo Espírito sobre sua igreja. Senhor, quer reavivar sua igreja. Senhor, quer dar poder à sua igreja para proclamar a última mensagem. Guarda-nos e guia-nos, Senhor, no teu santo amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus possa o abençoar, amado irmão. Nós nos veremos amanhã para mais um episódio da nossa série do estudo do livro do Apocalipse.